Um homem acaba de despertar a classe oculta mais forte da história, mas está pressionando desesperadamente o botão de excluir personagem na esperança de eliminar permanentemente seu personagem do jogo. Até mesmo o minério extraído no jogo pode ser negociado com ouro e prata reais. Jogadores experientes em negócios manipulam os preços de mercado analisando as relações de oferta e demanda para obter lucro. Portanto, quando a última cápsula do jogo no mundo chegou, Yeon-ja Yang mal podia esperar para fazer o login. O apelido de seu personagem ainda é Dex. Quando o jogo Arcadia começa, Yeon-ja Yang é transportado para a Vila de Iniciantes. O servidor nacional foi lançado recentemente, mas a Vila de Iniciantes já está superlotada. Aqui são formadas equipes para subir de nível e trocar materiais e vários itens. A primeira missão para os novatos é derrotar um slime. No entanto, operações precisas em um jogo de realidade virtual são bastante desafiadoras, então o jogo oferece 3 habilidades básicas para ajudar os novatos a corrigir suas técnicas de combate. Conhecido como o deus dos jogos para PC, mostra imediatamente seu extraordinário talento em jogos. Ele usa a habilidade de execução mais simples, mas faz com que pareça um golpe de espada rápido. A segunda missão para iniciantes é ler 100 livros na biblioteca. No entanto, o NPC bibliotecário não pode deixar de rir, pensando que essa pessoa está apenas fingindo ser diligente para enganar a si mesmo. Hoje, depois de ler o 100º livro, o protagonista pede o segundo volume ao NPC. Nesse momento, parece que o NPC foi invadido pela inteligência da mais alta autoridade. Yeon-ja Yang está intrigado, mas o NPC controlado por inteligência artificial sorri. Esse é um livro especial que só aparece quando emprestado ativamente. No entanto, no momento em que seu dedo toca o livro, a cena muda para o sistema interno do jogo holográfico, onde a inteligência mais alta, Alice, de repente experimenta uma infinidade de pop-ups. Já Yang continha a história do tesouro escondido do aventureiro Ezreal. A localização do tesouro é desconhecida, mas é certo que esse item é do mais antigo traço de escuridão. O segundo volume que ele acabou de pegar emprestado marca claramente a localização do tesouro de Ezreal, escondido nas profundezas do Erune Lake, perto da Vila dos Iniciantes. No segundo seguinte, o protagonista é teletransportado para a margem do Erune Lake. Depois de uma longa observação, ele não encontra nenhuma pista. De repente, uma série de pop-ups surge na frente dele. Parabéns, jogador Dex, por acionar uma missão de nível B+, para encontrar o rastreio antigo da escuridão. De acordo com o documento, encontre e verifique o rastro antigo da escuridão no fundo do lago Erune. Yeon-ja Yang pensa consigo mesmo que, atualmente, o nível de dificuldade mais alto das missões em todo o servidor é apenas C+. Concluir uma missão oculta de nível B+, o tornaria o melhor jogador do servidor em breve. Ele saltou em direção à superfície do lago e, depois de mergulhar 50 metros, ainda não conseguia ver o fundo. Sua habilidade de mergulho foi atualizada para o nível B. Ao mergulhar com mais frequência, não apenas a profundidade de seus mergulhos aumentou, mas sua resistência também aumentou em 1 ponto. No entanto, Yeon-ja Yang havia mergulhado 200 metros e ainda não tinha visto nenhum traço do leito do lago. Estamos nos primeiros dias do lançamento do jogo e outros jogadores estão subindo de nível lutando contra monstros, enquanto eu perdi tanto tempo melhorando minha habilidade de mergulho. E o mais importante, com um pagamento mensal de 920 mil pela cápsula do jogo, Yeon-ja Yang esperava pagá-lo vendendo equipamentos que encontrou no jogo, mas a missão oculta foi projetada apenas para ele. Depois de 10 dias inteiros, Yeon-ja Yang finalmente retirou um colar do leito do lago. Seria esse o misterioso artefato que Ezreal havia escondido no fundo do lago Erune? Ao mesmo tempo, um pop-up anunciou que a habilidade de mergulho havia sido atualizada para o nível A. A resistência aumentou em 1 ponto e o domínio do atributo água aumentou em 10 pontos. Parabéns ao anfitrião por concluir a missão oculta e receber a recompensa Colar das Sombras. Esse item contém o antigo traço desconhecido da escuridão, o mais antigo traço da escuridão. Considere cuidadosamente antes de usar. Yeon-ja Yang riu amargamente. A descrição desse item parece uma ameaça. Yeon-ja Yang clicou decisivamente em confirmar. O mesmo pop-up perguntou novamente e Yeon-ja Yang clicou em confirmar uma segunda vez. Você tem mesmo certeza de que quer usá-lo? Os dedos de Yeon-ja Yang estavam dormentes de tanto pressionar confirmar. No entanto, o pop-up continuava a persuadi-lo a não usá-lo. Eu disse que tenho certeza de que quero usá-lo. Por que há tantos pop-ups de confirmação? Suas palavras ambíguas fizeram Yeon-ja Yang estremecer. Quem exatamente está falando comigo? No segundo seguinte, um enorme pop-up apareceu.
Parabéns, você mudou sua profissão para a classe oculta Bardo da Anarquia. Seu sistema de níveis foi limpo e você ganhou novos atributos. Uma nova missão foi atualizada. No momento em que ele viu a missão, o coração de Yoon Jae-young afundou. As missões para iniciantes de outras pessoas são matar 100 slimes e a minha missão para iniciantes é matar continuamente jogadores novatos por 7 dias. Yoon Jae-young, enquanto praguejava, pressionou freneticamente o botão de exclusão de personagem. No entanto, um pop-up indicou que o personagem do jogo estava permanentemente vinculado à classe oculta e a exclusão falhou. O motivo de Yoon Jae-young querer excluir seu personagem era simples. Embora não afete significativamente o combate no início do servidor, com o tempo, a diferença entre ele e os outros jogadores se tornaria intransponível. Ele começou a se arrepender. Eu deveria ter parado quando aquele lunático começou a falar besteira. Yoon Jae-young se recostou, olhando para o céu simulado no jogo, perdido em pensamentos. Só esperar não vai resolver nada. Afinal, é uma classe oculta. Deve haver outros usos. Yoon Jae-young procurou em sua barra de status por um longo tempo, mas encontrou apenas uma diferença em relação aos outros. A adição de um valor de plausibilidade. Mas qual é exatamente o uso dessa coisa? Depois de chegar a uma descoberta mental, um pop-up explicou: plausibilidade é um consumível. Quanto mais pontos forem consumidos, mais forte será a capacidade do hospedeiro de interferir neste mundo, até o ponto de distorcer artificialmente as leis do mundo. Para acumular plausibilidade inicialmente, é preciso concluir a missão de mudança de classe recente. Assim, matar jogadores novatos afetará a operação do jogo, acumulando plausibilidade naturalmente. No momento em que o protagonista estava prestes a desembainhar sua espada, outra pessoa venceu. Que pena! Poderia ter sido uma morte em um só golpe. 3 jogadores de nome vermelho se adiantaram na frente do novato, sorrindo, mas ameaçadores. Olá, novatos. Eu sou o mestre deste campo de caça. Vocês estão caçando aqui sem permissão. Depois de ouvir isso, Yoon Jae-young ficou intrigado. O jogo tinha acabado de ser lançado e já havia pessoas monopolizando áreas na Vila dos Iniciantes. Os jogadores de nome vermelho então ameaçaram. A julgar por seus sotaques, vocês devem ser de Seul. Além disso, vocês estavam falando de um exame simulado. Então, vocês devem ser estudantes. Basta uma pequena pesquisa em seus nomes de usuário para descobrirmos facilmente onde vocês moram. Portanto, se não quiserem ser mortos, saiam do ponto de desova do monstro. Os alunos imediatamente procuraram a ajuda dos jogadores ao redor, mas foram recebidos com olhares indiferentes. Um aluno tentou argumentar: é apenas um jogo. É necessário ir tão longe? Os bandidos pararam por um segundo, depois caíram na gargalhada. Vocês têm razão. Que jogo fantástico. Livre de quaisquer restrições legais. Este mundo não é sobre a sobrevivência do mais forte. De repente, com um baque, a perna do bandido foi separada de seu corpo. Isso aconteceu porque Yoon Jae-young havia recuperado o juízo. Você pode ser um lixo, mas acho que está absolutamente certo. Uma após a outra, as habilidades de execução de Yoon Jae-young foram liberadas com precisão. Seus movimentos voavam, quase como se homem e máquina fossem um só. 3 jogadores de nível 12 com o nome vermelho foram mortos instantaneamente e desconectados à força pelo sistema do jogo. No momento em que a lâmina do protagonista foi desembainhada, sua identificação no jogo para iniciantes foi alterada. A aldeia do jogador nunca mais ficou verde. Um pop-up o parabenizava por ganhar 3 pontos de plausibilidade. Assim como Yoon Jae-young havia adivinhado, cada cabeça fornecia um ponto de plausibilidade. Embora ele não soubesse como usá-lo, coletá-lo não era fácil. Nesse momento, os alunos, como se tivessem encontrado um salvador, disseram: obrigado por nos salvar. Nós realmente não sabemos como lhe retribuir. A expressão de Yoon Jae-young era calma e indiferente. Não há nada pelo que me agradecer. Afinal de contas, ainda tenho que matar vocês. Amigo, não fique muito triste. Como você disse, é apenas um jogo. No segundo seguinte, 2 estudantes jogadores foram mortos por Yoon Jae-young. Com um único golpe de espada, a plausibilidade aumentou em 2 pontos. Yoon Jae-young se virou e sorriu para os que estavam atrás dele. Bom, agora é a vez de vocês, os espectadores. Vocês não devem ter nenhuma reclamação, certo? Depois de uma dúzia de gritos, a floresta inteira ficou em silêncio. Daquele dia em diante, circulou um boato no site oficial da Arcádia de que um verdadeiro louco havia aparecido na aldeia iniciante do servidor nacional. À noite,
que era um momento eficiente para os novatos caçarem slimes na floresta, também se tornou o lugar mais rápido para Yeonja e Yang caçar novos jogadores. Para tornar o jogo holográfico mais próximo da realidade, a visibilidade dos personagens à noite era muito limitada. Os personagens também podiam tropeçar em pedras enquanto corriam, acionando um status de velocidade de movimento reduzida. Nesse momento, o jogador novato não era mais o caçador, mas a presa perseguida por Yeonja e Yang. Os perigos escondidos nas sombras são geralmente os mais mortais. Ao longo dos dias, qualquer novato que visse Yeonja e Yang ficava apavorado. Agora, os papéis de caçador e presa não eram mais fixos. O medo de ser caçado permeava toda a floresta. Os novatos não conseguiam entender o motivo, e a única resposta que recebiam era sua rápida habilidade com a espada. Você está fazendo esse tipo de coisa no início do lançamento do jogo. Não acredito que a empresa do jogo não intervirá. Yeonja Yang parou subitamente sua enorme espada. Com certeza irei ao site oficial e o denunciarei. Seu tolo. No segundo seguinte, Yeonja Yang falou com justiça. Você não viu quem está por trás disso? O jogador de cabelo verde ficou sem palavras. Sem lhe dar tempo para pensar, seu personagem foi decapitado e o sistema fez logoff à força. Parabéns por ter eliminado o novato, ganhando um ponto de plausibilidade. Yeonja Yang olhou friamente para os pontos de plausibilidade acumulados, virou a cabeça e bocejou. Por que caçar novato? Dia e noite, era de fato exaustivo. No Arcadia, a pena de morte do jogo era uma restrição de login de 24 horas. Mas, naquele momento, o departamento de atendimento ao cliente da Arcadia estava lotado de ligações de centenas de representantes do atendimento ao cliente desde a manhã. Além disso, todas as reclamações dos jogadores eram sobre a mesma pessoa. O líder da equipe, com um rosto cheio de frustração, anunciou: todos trabalharão horas extras hoje. Precisamos acalmar as emoções dos jogadores. Nesse momento, Yeonja Yang estava caçando no jogo há 2 dias e 2 noites. Até agora, minha plausibilidade chegou a 1025. Eu me pergunto se é realmente correto caçar novatos dessa forma. Além disso, é uma missão oficial dada a mim. Embora ainda faltem 4 dias para a missão, o departamento de operações do jogo deles não tem nenhum problema? De qualquer forma, isso não tem nada a ver comigo. No momento, um zumbido veio da floresta. Slimes e grupos se aproximaram de Yeonja e Yang. No segundo seguinte, uma notificação do sistema apareceu. Você resgatou Slimes em crise. Sua afinidade com a raça Slime aumentou. No momento seguinte, Yeonja Yang, surpreso, foi dominado por um esquadrão amigável de Slimes. Yeonja Yang realmente gostou disso. Eu não sou mais popular entre as pessoas, mas me dar bem com vocês também não é ruim. No entanto, de repente, várias tochas apareceram na selva escura. Quando Yeonja Yang ouviu as vozes de alguns jogadores, ele acariciou gentilmente a testa dos Slimes e disse: pessoal, é melhor vocês fugirem. Acontece que Green Hair, que foi caçado ontem, voltou com seus colegas de quarto e patrulhou a floresta a noite toda, finalmente avistando aquela figura familiar. Irmãos, vamos embora. É aquele homem de túnica preta. Para ganhar tempo para que os Slimes escapassem, Yeonja Yang correu na direção oposta até ver um lampejo de luz à frente. Quando chegou lá, descobriu que era a borda de um penhasco profundo. 5 jogadores bloquearam imediatamente seu caminho. Green Hair disse triunfante: parece que o peixe na panela não pode fugir agora. E você, consegue? Garoto, veja como eu o humilho. Yeonja Yang zombou com desdém. Com decisão, caiu de costas no penhasco, optando por pular enquanto os 5 observavam em choque. Esse cara deve ser realmente louco. No entanto, quando Yeonja Yang pulou do penhasco, um sorriso sinistro apareceu de repente em seus lábios. No instante seguinte, ele clicou no botão de logout, desconectando-se com segurança. Na manhã seguinte, os vídeos sobre o louco estavam em todos os principais sites de vídeo, provocando discussões animadas entre os internautas. É claro que as discussões incluíam muitos guerreiros do teclado. Como Green Hair era perseguido pelo protagonista, ele começou a prestar atenção no site oficial. Ele descobriu que havia mais de 700 reclamações desse tipo. Então, ele decidiu organizar uma campanha de contra-caça. Se algum jogador estiver interessado, por favor, aguarde no canal que criei. Poucos minutos depois que a postagem foi publicada, mais de uma dúzia de jogadores que tinham ressentimentos contra o protagonista se reuniram na praça do novo vilarejo B. Green Hair anunciou: pessoal, estamos começando a cruzada contra o acampamento dos Trolls. Vamos começar a campanha agora. Mas, assim que a campanha começou,
ela desencadeou uma missão em toda a aldeia na nova aldeia B. De repente, todos os jogadores da nova aldeia B viram a mesma missão aparecer. O maior charme do jogo holográfico arcade é sua capacidade de gerar histórias com base nas ações do usuário. Ele captura não apenas as mensagens do jogo, mas também as histórias de discussões online e as realiza no jogo. E tudo isso graças à inteligência artificial do jogo. Alice, a missão principal da história, Brew in Forgotten Darkness, foi acionada com a notificação da missão. Todos os jogadores da nova aldeia B capturaram o açougueiro em série não identificado. Depois de dormir por 12 horas, Yeon-jae Yang finalmente acordou. Assim que abriu o site oficial da Arcadia, um olhar de frustração indescritível apareceu em seu rosto. Evento especial do caçador de recompensas oficial. Capture o açougueiro. Surpreendentemente, havia mais de 2.000 comentários abaixo. Será que fiz 2.000 inimigos enquanto dormia? Será que tenho mesmo que desistir da nova missão de caça ao B? Olhando para a cápsula de jogo cara comprada a prestações altas ao lado dele. Como vou pagar a prestação mensal de 920 mil? Assim, Yeon-jae Yang entrou no jogo, e olhando para a floresta onde os Slimes viviam, ele suspirou. Esse é um lugar perfeito para caçar novatos. Naquele momento, um slime maltratado se aproximou dele, aparentemente perseguido por aventureiros. Eu lhe disse para não escolher a classe de mago. Você não consegue nem perseguir uma gosma ferida. Quando os dois novatos encontraram o lodo, descobriram outro jogador por perto. O guerreiro avisou: Senhor, essa é a nossa presa, e não é ético roubar mortes. Yeon-jae Yang olhou para Gosme. Ao ver seus olhos deploráveis, seu olhar de repente ficou gelado. Ele colocou o capuz e foi até os dois. Senhor, você realmente vai lutar conosco? O mago sentiu uma sensação de familiaridade. A aparência desse cara me parece muito familiar. Ao ver que o protagonista não parava, o guerreiro novato imediatamente deu um passo à frente e o empurrou. Mas o protagonista permaneceu em silêncio. No segundo seguinte, Yeon-jae Yang sorriu maliciosamente enquanto o sistema dava ao guerreiro novato uma punição de nome vermelho por iniciar um ataque. Yeon-jae Yang aproveitou a oportunidade para se deitar no chão e se fazer de vítima. Irmãos da floresta, saiam. Estou no chão. O açougueiro do site oficial está bem na minha frente. No momento seguinte, milhares de olhos se voltaram para a fonte do som. Seu desejo pelas recompensas do evento foi totalmente demonstrado. Quando o guerreiro de nome vermelho estava prestes a dar desculpas, Yeon-jae Yang já havia fugido com o lodo. A mente do mago novato finalmente clareou. Eu sabia que esse homem de túnica preta me era familiar. Ele é o açougueiro novato publicado no site oficial. Mas quando ele percebeu, já era tarde demais. A borda do penhasco de repente explodiu em chamas brilhantes devido à briga. Em outro lugar, Yeon-jae Yang fugiu para o fundo da floresta com o lodo. Garotinho, você finalmente está seguro agora. Seus ferimentos devem sarar automaticamente. Certo. Um pop-up então anunciou: parabéns por resgatar o lodo. Sua afinidade com a espécie slime atingiu o valor máximo, ganhando o título de amigo do slime. Previsivelmente, afinal de contas, Yeon-jae Yang havia matado mais de 1.000 novatos no habitat de slime. No momento em que Yeon-jae Yang se perguntava qual seria a utilidade de ter uma afinidade com uma espécie de lodo de nível 1, outro pop-up apareceu. A plausibilidade atingiu o limite mínimo. Você formou uma relação de cooperação com os Slimes e pode usar a plausibilidade para ajudar as espécies de Slimes. Ajudar em que sentido? Ele olhou para os Slimes, para a janela de informações dos Slimes por um momento. Depois olhou para sua pontuação de plausibilidade de 1025 e, de repente, uma ideia maligna surgiu em sua mente. Esse jogo é realmente insano. A chamada plausibilidade pode de fato ser usada dessa forma. No segundo seguinte, Yeon-jae Yang clicou em confirmar, usando todos os 1025 pontos de plausibilidade. Agindo por meio de sua classe oculta, Bard of Anarchy, ele canalizou toda a plausibilidade para o lodo. Um instante depois, um feixe de luz dourada disparou para o céu, iluminando toda a floresta. Um pop-up anunciou que os valores da habilidade básica de toda a espécie de lodo haviam sido alterados. Todos os Slimes da Vila de Novatos foram aprimorados para o nível 15. Os monstros selvagens são uma parte essencial do jogo, servindo como pedras de amolar para os novatos praticarem. No entanto, enquanto um novato de nível 1 tem 100 pontos de vida, um slime de nível 15 agora tem 150 de poder de ataque. Os novatos que entram no jogo pela primeira vez geralmente pensam que os slimes são alvos perfeitos para praticar. Sem que eles saibam,
Os despretensiosos slimes são incrivelmente poderosos. Um novato de nível 1 que fosse simplesmente tocado por um slime morreria imediatamente, recebendo também uma penalidade de restrição de login de 24 horas. A partir desse momento, toda a aldeia dos novatos foi lançada no caos. Os papéis de caçador e presa foram permanentemente trocados, com os novatos, e não os slimes, sendo agora os caçados. Mas esse era exatamente o cenário que Yeonja Yang queria ver, pois cada morte de novato com slime aumentava sua pontuação de plausibilidade. Além disso, originalmente passivos e menos atacados, os slimes agora começavam a caçar ativamente os novatos devido ao seu aprimoramento. Todas as características de ataque do slime haviam mudado devido ao aprimoramento. Assim, Yeonja Yang começou a ponderar, então sua pontuação de plausibilidade essencialmente mudou o jogo. Não foi? Talvez essa habilidade fosse mais complexa do que ele havia imaginado. Mas então ele pensou: não é isso que torna o jogo divertido para mim? Em apenas 2 horas, seus slimes aprimorados haviam matado mais de 3.000 novatos. Essa eficiência foi 4 vezes maior do que Yeonja Yang havia conseguido antes. Parece que a tarefa de matar novatos tem o objetivo de me dizer para continuar fortalecendo os slimes e depois contar com eles para acumular uma grande quantidade de plausibilidade, certo? Mas quando Yeonja Yang tentou usar a plausibilidade para aprimorar ainda mais os slimes, o sistema de repente indicou que o aprimoramento havia falhado. Então, garotinhos, a tarefa de moagem é de vocês. Enquanto isso, a equipe de planejamento do enredo da Arcádia estava agitada, mas o líder da equipe estava convencido de que a situação dentro da Arcádia não se devia a um erro do sistema. Afinal de contas, este era um mundo calculado por tecnologia moderna de ponta, onde tudo ocorria de acordo com o planejado. Por isso, ele mesmo decidiu fazer o login para verificar. Acesso de nível 3 confirmado. Identidade executiva de Kami-1 verificada. Entrada permitida. Mas o líder da equipe não entrou no mundo do jogo Arcádia. Em vez disso, ele foi consultar o Centro Cerebral de Inteligência Artificial do jogo, Alice. Por outro lado, Yeonja Yang entrou no jogo, pronto para ver sua colheita. No entanto, ele descobriu que a floresta de lodo estava completamente vazia. Um total de 9.640 novatos foram caçados. Yeonja Yang estava claramente insatisfeito com o resultado, suspeitando que as notícias sobre o perigo na Vila dos Novatos haviam se espalhado online, atraindo até mesmo aventureiros acima do nível 15 para caçar slimes lá. Em resumo, o bônus havia desaparecido. Embora a taxa de aumento tivesse diminuído, ela não havia parado completamente. Não até que a contagem de mortes de Yeonja Yang atingisse exatamente 10.000. Um pop-up o parabenizou por ter eliminado 10.000 novatos e lhe concedeu o título de assassino iniciante. Parabéns! Você cedeu a faixa de recompensa da tarefa definida, e um baú de recompensa intermediário está sendo instalado antecipadamente. Essa é uma surpresa agradável. Vamos ver o que há no baú. Quando Yeonja Yang clicou para reivindicar o baú, uma onda de poder sombrio irrompeu repentinamente dele, e uma opressão aterrorizante o encarou. Com o aparecimento de uma mancha escura, o espaço ao redor começou a se desfazer e desintegrar. A recompensa poderia ser esse globo negro? Uma rachadura apareceu no centro do globo negro. No instante seguinte, a rachadura rasgou o globo e uma força de destruição se espalhou ao redor. Uma sombra demoníaca emergiu da rachadura, sua intenção assassina inata instilando um medo profundo. Sua voz grave e rouca não conseguia esconder a maldade e a astúcia em seu rosto. Quem é você? Ousando me convocar. As células de Yeonja Yang vibravam de excitação. O que exatamente eu invoquei com uma presença tão imponente? Ao ver a identificação do demônio, as pupilas de Yeonja Yang se dilataram. Seu visitante era ninguém menos que o governante caótico, Satanás, o rei demônio. Satanás, com um sorriso diabólico, disse: parece que não posso ser convocado em minha forma completa, mas isso serve. Mesmo esse pequeno poder é suficiente para exterminar todos esses anjos. Mas quando Satanás viu o humano à sua frente, o ar de repente ficou em silêncio. Mas que diabos? Por que tenho essa aparência? Ser tão pequeno assim é um insulto para mim, o rei demônio. Acabei de abrir um baú de jogo e você foi convocado. E o jogo diz que você é um servo demônio convocado. Satanás ficou atônito. Eu, um grande rei demônio, fui contratado como um servo demônio? Esse louco nem sequer discutiu isso comigo antes de me enviar à força para cá. Há uma pilha de coisas esperando por mim no mundo dos demônios. Yeonja Yang, esconda o demônio frenético. Esse cara é realmente Satanás, o rei demônio. Satanás murmurou. Está quase no fim e ainda assim isso acontece. Totalmente sem palavras. Humano, ouça bem. Não importa o que aconteça, agora estou obrigado por um contrato forçado a estar a seu serviço. Eu o acompanharei por um tempo. Já que estou aqui,
posso aproveitar ao máximo. Naquele momento, Satanás sentiu as habilidades de Yeonja Yang e imediatamente ficou entusiasmado, avaliando um prêmio. Você realmente tem essa capacidade. Yeonja Yang também ficou intrigado e, nesse momento, apareceu um pop-up. Você pode usar a plausibilidade para liberar o poder do servo-demônio, mas tome cuidado para não ser enganado ou seduzido pelo demônio. Satanás começou a negociar com Yeonja Yang. Você tem o poder de mudar as regras. Se você o der a mim, poderei realizar todos os seus desejos. Yeonja Yang de repente pensou em plausibilidade. Será que esse cara realmente está desejando esse valor? E o que ele mencionou sobre mudar as regras? Será que a plausibilidade realmente tem essa utilidade? Satanás disse com confiança. De qualquer forma, o uso desse poder é limitado nas mãos de um humano. Combinando as palavras de Satanás, de fato, como ele disse, melhorar toda a espécie de lodo de nível 1 para o nível 15 é, de certa forma, mudar as regras. Mas quando eu quis aprimorar os Slimes novamente, não consegui ir mais longe. E até mesmo um personagem do calibre do Rei Demônio cobiça esse valor. Parece que a plausibilidade é de fato um elemento especial. Se eu lhe der plausibilidade, o que você pode fazer por mim? Satanás acenou casualmente com a mão, desdobrando um círculo mágico feito de padrões antigos. No segundo seguinte, uma capa preto-púrpura apareceu do nada. Apareceu um pop-up, equipamento de nível 150, lamento de Nardori, capaz de proteger o usuário de um golpe fatal. Louco, absolutamente louco. O servidor nacional abriu mais tarde do que os outros servidores, e o primeiro lugar global na classificação de nível é apenas nível 50. E como mudei de classe, não tenho nem mesmo um sistema de nivelamento. Talvez eu nem consiga equipar essa coisa. Mas Satanás interpretou isso como se, obviamente, essa coisinha não fosse satisfazê-lo. Afinal de contas, você é um humano que fez um contrato com um rei demônio. Naquele momento, uma lâmpada se acendeu na cabeça de Yeonja Yang. Embora não precisasse de equipamentos, ele ainda tinha um problema em mãos. Você pode me ajudar a melhorar os monstros? Satanás ficou intrigado. Eu sou um rei demônio. Que tipo de monstro você quer aprimorar? Slimes. Você pode me ajudar a aprimorar Slimes? Isso é um pouco abaixo de mim, humano. Então Satanás deu uma risada maníaca. Um verdadeiro louco para todas as idades. Impossível não está em meu dicionário. Então, quanta plausibilidade você planeja me dar? Yeonja Yang negociou. Estou apostando tudo. É justo. Então o contrato está fechado. Um círculo mágico, 10 vezes mais complexo do que antes, se desdobrou sob os pés de Yeonja Yang. Raios de destruição desceram do céu sobre a floresta de lodo, e o chão começou a se desintegrar. As espécies de lodo na floresta ficaram subitamente furiosas. Seu ódio interior despertou, tornando-as todas sombrias. Os jogadores ficaram aterrorizados. Observavam, impotentes, a convergência de inúmeros limos sobre eles. Eles achavam que estavam condenados, mas os Slimes que tinham acabado de correr começaram a convergir em uma direção. Quando todos os Slimes chegaram ao local designado, começaram a se liquefazer. Tudo para dar à luz um grande rei que poderia liderar sua espécie. Assim nasceu o primeiro chefe de nível 100 do servidor, a Slime Queen. Enquanto isso, todos os jogadores da Vila de Novatos receberam um pop-up simultaneamente. Os Slimes, a espécie mais pacífica, inexplicavelmente sofreram nas mãos dos jogadores. Depois de sofrer inúmeras vezes, eles finalmente entraram em erupção. Alguns jogadores que tinham acabado de se livrar de uma pena de morte de 24 horas entraram no sistema apenas para serem mandados para casa novamente. O protagonista olhou para Slime Queen nascida de suas ações, totalmente confuso. O que exatamente você fez, minha pequena? Eu só pedi que você me ajudasse a fortalecer os Slimes, não que criasse um chefe para mim. O rei demônio Satã explicou com orgulho. Eu apenas despertei o espírito de vingança deles e isso resultou em tal efeito. A criação de um monarca foi uma ação espontânea deles. Dos mais de 8.000 pontos de plausibilidade que você me deu, eu alocava menos de 3.000 para as espécies de lodo. Yeonja Yang ficou em silêncio, pensando consigo mesmo que apenas essa quantidade de plausibilidade poderia evoluir uma espécie aparentemente insignificante a tal ponto. Parece que é aí que reside o verdadeiro poder da plausibilidade. Toda a aldeia de Novato, devido ao aparecimento da Slime Queen, foi forçada a lutar desesperadamente contra o ataque de lodo. Nesse momento, todos os jogadores da Vila de Novatos receberam a mesma missão. A missão principal Breu e Forgotten Darkness foi ativada, com a missão relacionada a Slim Svrat. A condição de vitória é proteger a aldeia dos novatos e derrotar a Slime Queen em 7 dias. Se a pedra guardiã da aldeia for destruída, a missão será considerada um fracasso e a aldeia novata será destruída permanentemente. Ao olhar para o primeiro chefe de nível 100, todos os novatos ficaram aterrorizados. No entanto,
Olhando para o estado caótico da aldeia dos novatos, Yeonja Yang decidiu conter suas tropas. Satanás, então, sugeriu que ele destruísse a pedra guardiã em silêncio. E isso não acabaria com tudo? A resposta de Yeonja Yang foi: vamos esperar para ver. Satanás começou a especular. Você está planejando quebrar o cristal no último momento da contagem regressiva? Você é quase tão perverso quanto eu. Na verdade, não é esse o caso. Porque desde que a Slime Queen apareceu, os pop-ups do sistema de Yeonja Yang não pararam. Parabéns por matar um novato. Ganhe um ponto de plausibilidade. Em apenas alguns minutos, ele acumulou uma quantidade desconhecida de plausibilidade. Mas Yeonja Yang também precisava tomar uma decisão. Então, entre jogadores e monstros, de que lado ele poderia obter mais benefícios? Nesse momento, a equipe interna oficial estava sentada em uma sala de reuniões, observando o desenrolar da batalha. A Slime Queen de nível 100 tem habilidades como Roar of the Ruler e o salto nunca antes visto, mas sua característica é gerar continuamente parentes que detestam os jogadores. O ministro ficou imediatamente chocado. O servidor deve ser desativado imediatamente. E como um monstro de nível 100 poderia aparecer em uma aldeia de novatos? Até mesmo o designer principal disse que nunca havia projetado um monstro assim. Devemos protestar junto à sede. Sua política de laissez-faire é um abuso de poder. O ministro ficou pensando profundamente. Primeiro, a trama principal foi desencadeada de repente, seguida pela inexplicável missão do açougueiro dos novatos. E, finalmente, a fúria do Slimes se transformou em uma batalha de cerco pela sobrevivência da aldeia dos novatos. Será que isso não é realmente um bug, mas sim acionado pelas ações de um jogador? Afinal de contas, o arcade é um jogo de infinitas possibilidades. Uma declaração que imediatamente fez todos os líderes de equipe refletirem. Afinal, com base na discussão dos registros de geração, o desencadeamento da missão era muito razoável. Portanto, o ministro decidiu que, independentemente das penalidades que a missão implicava, talvez ela também fosse resultado dos cálculos lógicos do cérebro da inteligência artificial Alice. No entanto, no campo de batalha onde estavam lutando contra os Slimes, alguns jogadores inadvertidamente protegeram um guarda NPC e acionaram a missão de conversão de classe oculta para o guarda. Parece que a fúria dos Slimes não trouxe apenas medo, mas também muitos tesouros ocultos. Para atender às condições de despertar para a conversão, é preciso parar a fúria da Rainha do Lodo. Assim, a batalha de cerco continuou por 3 dias e 3 noites. Com a metade do tempo limite de 7 dias ultrapassada, alguns novatos foram intimidados por Slimes a abandonar o jogo. Mas também havia especialistas no servidor nacional. Esses jogadores de alto nível, tendo ouvido os rumores, juntaram-se à batalha em massa, formando equipes de ação especial. Quando um personagem caça mais de 10.000 Slimes, ele ganha o título verde mais deslumbrante, Slime Slaughter, Matança de Lodo. Esse título concede um adicional de 40% de dano a Slimes e 30% de imunidade a danos. À medida que mais e mais jogadores adquiriam o título, o Slime começou a perder terreno. Os jogadores novatos viram esperança e voltaram ao campo de batalha, finalmente vendo um lampejo de luz na escuridão. No entanto, o protagonista, que estava observando de um canto escuro, havia acumulado uma quantidade assustadora de plausibilidade. O pop-up mostrava que você havia eliminado 32.576 novatos, faltando ainda um dia e meio para o fim da missão. Até mesmo Satanás não pôde deixar de elogiar, eliminando 30.000 pessoas. Realmente uma grande batalha. Nada mal. Um jogador humano tão maligno é digno de ser um parceiro de contrato do Rei Demônio. Olhando para os mais de 20.000 pontos de plausibilidade restantes, o protagonista ponderou sobre como maximizar seus lucros em seguida. Satanás estava certo. Se ele continuasse a não fazer nada, os jogadores humanos provavelmente venceriam. Depois de pensar por um momento, os lábios do protagonista se curvaram em um sorriso malicioso. Se fosse esse o caso, não seria nada divertido. Então, Yeonja Yang vestiu mais uma vez sua capa para esconder sua identidade. Satanás notou as manchas de sangue na capa. E então, que tipo de pessoa era esse cara antes? No entanto, Yeonja Yang murmurou para si mesmo: se eu tiver que tomar um partido de qualquer maneira, não vou ficar apenas assistindo de fora desta vez, vou ficar ao lado do Slimes. Ele já havia planejado tudo em sua mente. Somente assim ele poderia maximizar seus lucros. Enquanto isso,
O ministro chegou ao quartel-general da Arcádia. Por favor, interrompa a missão de cerco. Claramente, o presidente Lee Myung não concordou. Como o cerco ao lodo na aldeia dos novatos estava se aproximando do clímax, não havia um único lodo na aldeia, e o cerco estava a poucos minutos de terminar. Afinal, eles não haviam conseguido romper a linha de defesa do especialista do servidor nacional durante toda a semana, e era improvável que um milagre acontecesse nos últimos minutos. E em mais 10 minutos, poderei me converter em um guardião de classe oculta. No entanto, quando faltavam exatamente 10 minutos e 0 segundos para o fim do cerco, o céu sobre a aldeia dos novatos ficou subitamente vermelho sangue. O protagonista, Yeon Jae-young, agora em um manto preto, fez sua entrada. Então, Rainha do Lodo, vamos começar junto. Nos 10 minutos seguintes, todos os novatos só conseguiram suportar o medo extremo. Por onde a Rainha do Lodo passava, um grande número de jogadores novatos morria instantaneamente. Ocasionalmente, ela também separava alguns soldados de lodo para participar da matança dos jogadores novatos. O medo da morte finalmente explodiu no coração dos novatos. Algumas almas corajosas tentaram despertar o espírito de luta de todos, mas antes que pudessem terminar seu discurso, foram esbofeteados até a morte pela Slime Queen. No entanto, a Slime Queen não era totalmente invencível. O aventureiro mais forte do servidor nacional abriu todos os microfones e gritou: "Pessoal, esperem mais 5 minutos e o cerco terminará." Os novatos pareciam ver alguma lógica nisso, porque, desde que conseguissem manter o ódio da Rainha do Lodo concentrado longe do Cristal Guardião, eles poderiam vencer a batalha. Inspirados pelo número 1 do servidor nacional, os jogadores novatos começaram a gritar: "Mesmo que isso nos custe a vida, devemos isso aos nossos esforços nesses 7 dias." Na batalha contra a Slime Queen, os novatos tentaram usar uma tática de onda humana para bloquear o avanço dela, resultando em inúmeras baixas. Faltando apenas os últimos 10 segundos da missão de cerco, a Rainha do Lodo ainda não tinha alcançado o alcance para destruir o Cristal Guardião. Em um momento de fúria, milhares de jogadores foram colocados offline, mas os jogadores novatos conseguiram derrotar a Slime Queen. No entanto, faltando apenas 7 segundos para o fim do cerco, o jogador número 1 do servidor nacional deu tudo de si, esgotando toda sua mana para melhorar a espada gigante em suas mãos. Ele então saltou em direção à cabeça da Slime Queen, mas, no segundo seguinte, um escudo ativado casualmente pela rainha o mandou pelos ares com um golpe violento. Mas com apenas 3 segundos restantes na contagem regressiva, o jogador número 1 do servidor nacional riu triunfantemente: "Nós somos os vencedores finais. A aldeia dos novatos não pode ser destruída permanentemente." O melhor jogador, gravemente ferido, caiu ao lado do pedestal de cristal, e não se esperava que ocorresse nenhum milagre. Inesperadamente, meio segundo depois, o Cristal Guardião se despedaçou de repente. Ele virou a cabeça em choque, apenas para ver um jogador com uma túnica preta enfiando ferozmente uma espada no cristal, uma cena que ele nunca esqueceria. Yeon Jae-young explicou despreocupadamente: "Desculpe, minha mão escorregou." Naquele momento, apareceu uma notificação em todo o servidor: a pedra guardiã da aldeia foi destruída. A missão de proteção falhou, e a aldeia dos novatos será destruída permanentemente. O jogador número 1 do servidor nacional ficou pálido, incapaz de acreditar em tal final. Depois que Yeon Jae-young puxou a espada gigante, completando a missão, ele comentou: "Felizmente, não perdi nenhuma oportunidade de acumular pontos de plausibilidade." Quando outros jogadores chegaram, já era tarde demais. O jogador de manto preto estava no pedestal de cristal quebrado, aparentemente orgulhoso de sua conquista. Como esperado, Jae-young foi bombardeado com uma enxurrada de insultos, mas ele zombou: "Você ainda tem vontade de falar assim?" Um pop-up anunciou que a Vila dos Novatos havia sido permanentemente destruída. Posteriormente, a Rainha do Lodo se transformou em um orbe roxo escuro que explodiu no céu, espalhando lodo em todos os cantos da Vila dos Novatos. O lodo verde que caía subia lentamente, gradualmente se aglutinando em formas esféricas. Esses slimes poderiam estar se consolidando em slimes? É impossível que monstros apareçam dentro da Vila dos Novatos. De repente, 3 raios grossos atingiram a Vila dos Novatos, e no momento em que o lodo foi disperso, 3 lodos gigantes de nível 80 foram gerados no local. Um pop-up anunciado: os slimes, antes subestimados pelos jogadores, conquistaram a vitória final em sua luta brutal contra a humanidade, e expulsaram com sucesso todos os humanos. No segundo seguinte, os slimes de nível 80 rugiram triunfantemente. Mas a criação dos slimes ainda não acabou, pois eles finalmente tiveram sua própria rainha. O chefe do nível Lorde nível 100,
a Rainha do Lodo, estava totalmente formada. Até mesmo Yeon Jae-young não pôde deixar de elogiar a frieza da cena. Neste momento, a Vila Novata não era mais território humano, mas havia se transformado completamente no domínio dos Slimes. Simultaneamente, todos os jogadores receberam uma notificação. Você entrou em um terreno de caça de nível 80. Por favor, proceda com cautela. Antes que os jogadores de nível 1 a 15 pudessem sair do território, eles foram cercados por soldados de nível 80 aguardando execução. Yeon Jae-young sorriu. Eu avisei para vocês pararem de falar mal. Afinal, escapar é mais importante. Depois que tudo se acalmou, Yeon Jae-young se preparou para sair para recuperar o sono, mas ouviu o zumbido de Slimes atrás dele. A Rainha do Lodo, liderando o ataque, abraçou seu benfeitor. Yeon Jae-young sentiu como se tivesse colidido com um marshmallow, muito macio. Então, um slime após o outro oprimiu Yeon Jae-young, expressando generosamente sua gratidão. A Rainha do Lodo levou todos os seus parentes a se prostrarem diante de Yeon Jae-young, mostrando-lhe seu maior respeito e gratidão com a etiqueta mais honrosa. Um pop-up anunciou que ele havia recebido o título Slime Savio e a recompensa Slime's Crown. Yeon Jae-young ficou confuso. Para que servia a coroa? No segundo seguinte, o pop-up esclareceu sua confusão. Parabéns, você ganhou 2.413 pontos de plausibilidade. Além disso, usando a coroa, Yeon Jae-young também recebeu bônus de mais 10 atributos de força da água, mais 5 de inteligência e mais 5 de resistência física. Ele escondeu essas conquistas, mas antes de sair, ele pensou, ele não se tornaria o inimigo público de todo o servidor se alguém visse isso? Depois de dizer adeus à Rainha do Lodo, Yeon Jae-young decidiu levar o Rei Demônio Satanás para o próximo local de batalha e então acumular uma quantidade significativa de pontos de plausibilidade. No dia seguinte, a notícia da destruição da cidade iniciante de Arcádia ganhou as manchetes de seu noticiário esportivo, provocando instantaneamente um frenesi de reclamações de inúmeros jogadores. No entanto, Yeon Jae-young sentiu que suas ações eram bastante justificadas. Estou apenas agindo de acordo com as orientações do jogo. Afinal, minha profissão é bardo da anarquia, que existe para atrapalhar o equilíbrio do jogo. À medida que a notícia da destruição da Vila dos Novatos se espalhava ainda mais, alguns usuários rapidamente encontraram um local alternativo para a Vila dos Novatos, uma região chamada Mikhail Barony. A notícia se espalhou de 1 para 10 e de 10 para 100. Fazendo com que todos os novos jogadores convergissem para lá para o desenvolvimento. De repente, todo o distrito comercial do jogo estava prosperando com a chegada deles. Inicialmente apenas uma cidade com um ferreiro NPC, ostentava milhares de aprendizes de ferreiro em apenas uma semana. No entanto, o aspecto mais horrível ainda estava por vir. Todos os aprendizes de ferreiro eram novos jogadores que mudaram de profissão, cada um com a determinação de se tornar um mestre artesão. No entanto, montaram barracas de venda de armas de baixa qualidade, confiando apenas na sua propensão para publicidade falsa. Num tal ambiente, o minério de ferro, que originalmente era vendido por 10 moedas de cobre, era agora negociado a 20 moedas de cobre cada. Alguns jogadores se perguntaram por que não extrair o minério e vendê-lo, apenas para enfrentar a zombaria dos ferreiros amadores. Sem falar que a viagem da mina até a cidade demorava 2 horas, e a taxa de descoberta de minério de ferro era tão baixa que fazia questionar suas escolhas de vida. Resumindo, era melhor deixar os outros explorarem enquanto se concentravam em consertar equipamento, o que poderia melhorar habilidades e render muita experiência. Explorar a mineração por conta própria era visto como uma atividade de baixo custo e benefício. Portanto, nenhum jogador estava disposto a assumir tarefas de mineração. No entanto, Yeon Jae-young sentiu o cheiro de uma grande oportunidade de negócio quando ele ouviu uma conversa entre NPCs e ferreiros na beira da estrada. O senhor exigiu recentemente uma cota para a mineração de minério, mas mesmo que trabalhássemos 24 horas por dia, não conseguiríamos atingir a meta. Ao ouvir a palavra senhor, a mente de Yeon Jae-young começou a girar rapidamente. Não sabia que esta cidade tinha tantos problemas econômicos. Talvez eu possa ganhar uma fortuna com isso. Cada vez que Yeon Jae-young sorria diabolicamente, Satanás sabia que provavelmente estava tramando alguma coisa. Yeon Jae-young se aproximou dos dois ferreiros com um sorriso malicioso. Talvez eu possa ajudá-lo a resolver esse problema. Naquele momento, no escritório da baronesa Mikhail, a baronesa estava sentada à sua mesa, pensativa, incapaz de compreender como o preço do minério de ferro havia subido para 15 moedas de cobre durante a noite. Se isso continuasse,
os ferreiros da cidade perderiam a maior parte de seus lucros, e poderia até haver casos deles forjando com prejuízo. Além disso, o mercado em breve seria inundado com armas de baixa qualidade fabricadas por aprendizes de ferreiro. Talvez algumas medidas precisassem ser tomadas. No entanto, assim que os ferreiros souberam que Yoon Jae-young estava disposto a assumir uma tarefa de mineração, eles imediatamente lhe enviaram uma cota de 20 minérios de ferro para praticar. Sem demora, Yoon Jae-young correu para a mina do Monte Fian, acompanhado pelo demônio Lorde Satanás, e entrou nas profundezas, parte mais escondida da mina. Satanás parecia cético. Mestre, você tem certeza disso? E pensar que você gastou 8.000 pontos de plausibilidade para que eu fizesse uma tarefa tão sem sentido. Instado pela inteligência de Yoon Jae-young, um pop-up anunciou uma troca de armas bem-sucedida, concedendo-lhe o equipamento Den Destroyer. Sua habilidade especial permitiu a mineração acelerada e aumentou significativamente as taxas de coleta, com a chance de extrair minérios raros. No momento em que Yoon Jae-young começou, sua determinação de se tornar rico foi totalmente acesa. Vale a pena mencionar que o Den Destroyer era extremamente poderoso e altamente eficiente, fazendo com que uma enxurrada de notificações de minério varresse toda a mina. Em menos de 3 horas, a habilidade de mineração de Yoon Jae-young atingiu o nível a mais alto, não apenas aumentando a resistência de seu personagem em 10 pontos, mas também aumentando significativamente sua velocidade de mineração e taxa de sucesso. Crucialmente, ele agora podia sentir minerais ocultos. Depois de minerar por 2 dias e meio, Yoon Jae-young extraiu mais de 1.000 minérios de ferro, mais de 100 minérios de prata, 33 minérios de ouro e alguns minerais raros. No entanto, possuir esses minerais foi apenas o segundo passo no plano de Yoon Jae-young para enriquecer. A terceira etapa mais crítica envolveu Mikhail Baronis, que atualmente está preocupado com as taxas de mineração. Se o senhor não puder fornecer ferro suficiente, as oficinas de ferreiro podem fechar a qualquer momento. As guildas comerciais de outros continentes podem parar de colaborar conosco devido à má qualidade das armas. Aos olhos dos dirigentes, a raiz de todos os problemas era a entrada de novos jogadores que se tornavam ferreiros. Afinal, o número de aprendizes aumentou, mas não o número de mineiros, que era a questão central da cidade. No momento em que Baronise estava pensando no que fazer a seguir, um guarda entrou correndo na sala de conferências exclamando: Baronis também está confuso sobre por que está tão movimentado lá fora. Acontece que na entrada da mansão dos Baronis, milhares de minérios haviam se empilhado em uma pequena montanha. Ferro, ouro, prata e até minérios raros de cristais mágicos. Yoon Jae-young vendeu deliberadamente todos esses minérios para a mansão de Baronis. Após 3 dias de mineração, ele ganhou 3 moedas de ouro e 10 moedas de prata, equivalentes a cerca de 500 mil dólares. Se ele minerasse continuamente, poderia ganhar cerca de 5 milhões de dólares por mês. Tal eficiência ainda não foi suficiente para satisfazer a ambição de Yoon Jae-young, especialmente porque só sua cápsula de jogo valia 10 milhões e seriam necessários pelo menos 2 meses de mineração para pagá-la. Para acumular riqueza rapidamente, ele ainda precisava preparar algumas coisas. No segundo seguinte, o NPC Baronis tomou a iniciativa de encontrar Yoon Jae-young. Antes de qualquer um deles falar, Yoon Jae-young já havia conquistado o favor de Baronis. Yoon Jae-young sorriu, percebendo que Baronis finalmente mordeu a isca. Saudações, estimado Baronis. O que me traz hoje? Baronis se apresentou. Meu nome é Michael, e eu sou o senhor desta cidade. Você gostaria de tomar um chá comigo se tiver tempo? Um pop-up perguntava se aceitava o convite de Baronis. Agora era hora de negociar com o NPC Baronis. Baronis ficou chocado ao saber que Yoon Jae-young conseguiu extrair milhares de minérios em apenas 3 dias. Logo, Baronis informou Yoon Jae-young sobre o problema econômico da cidade com a escassez de minério de ferro. Yoon Jae-young sabia disso muito bem, mas ainda ouviu atentamente a explicação do NPC Baronis, sabendo que isso certamente desencadearia algum tipo de missão. Com certeza, o pop-up apareceu, e era exatamente o que Yoon Jae-young estava esperando. Questão do dilema do senhor. Por favor, ajude o senhor a aumentar o número de mineiros e a melhorar a produção da mineração. Yoon Jae-young prontamente clicou para aceitar a missão. Então, ele deu um tapinha no peito com confiança e disse sinceramente: Lord Baronis, vim aqui especificamente para resolver a escassez de minério na cidade. No entanto, preciso fazer alguns preparativos primeiro. Se tudo correr bem, poderemos ver alguns resultados iniciais amanhã. Concluindo essas 4 etapas, Yoon Jae-young fez um progresso significativo em seu plano para enriquecer. Mas o que Yoon Jae-young precisava fazer a seguir era ainda mais crucial. De uma perspectiva realista, o dilema do senhor parecia quase impossível de resolver. Mas Arcádia é,
Afinal, um jogo e os jogadores definitivamente não se envolveriam na mineração como uma tarefa servil e não lucrativa. A primeira coisa a fazer foi mudar a percepção do jogador. Assim, Yeonja Yang criou um chat de vídeo, chamado Destroyers Daily. Inesperadamente, o primeiro vídeo da conta chegou ao topo da lista de tendências da seção de jogos. Tudo por causa de uma simples frase: você pode realmente ganhar dinheiro com o Arcadia. O vídeo começa com uma cena dentro da mina Mount Fion, um local desconhecido para nenhum novo jogador. Em seguida, Yeonja Yang exibiu os ganhos de 3 dias, o que fez os espectadores babarem pelas dezenas de moedas de ouro. Novatos, ouçam. Inicialmente, sua habilidade de mineração está no nível F. Em apenas uma hora, você poderá extrair 20 minérios de ferro, que equivale a 400 moedas de cobre. Portanto, precisamos primeiro melhorar as nossas competências mineiras. Isto não só aumentará a eficiência, mas também nos dá a oportunidade de descobrir minerais raros. Agora que tenho mineração de nível A, encontro consistentemente um mineral raro todos os dias. A menção de minerais raros cativou instantaneamente os novos jogadores. Vamos pular a parte chata da mineração. No fim do dia, vender os minérios para comerciantes NPC. E só a renda de hoje é uma moeda de ouro e 82 moedas de prata, que é 130 mil. As poucas palavras de Yeonja Yang acenderam instantaneamente o desejo nas pessoas, mesmo aqueles que estavam prestes a abandonar o jogo. Agora logado ansiosamente como se estivesse possuído, o mundo online foi imediatamente agitado por isso. Na verdade, a eficiência de mineração mostrada no vídeo foi possível porque Yeonja Yang trocou equipamentos fraudulentos de Satanás. No entanto, ele editou habilmente esses fatos, fazendo parecer que ganhar dinheiro era incrivelmente fácil. Naquela tarde, todas as picaretas da cidade foram compradas por novos jogadores, que se equiparam uniformemente e correram para a mina. Vendo isso, a baronesa não pôde deixar de sorrir amplamente. Jogadores que antes eram imóveis como 9 bois agora estão indo ansiosamente para as minas. Então, Dex, o que exatamente você fez? Yeonja Yang respondeu com indiferença: eu simplesmente acendi seus desejos primordiais. Mas Lorde Baronesa, não fique muito feliz ainda. Existem mais 3 etapas antes que eles permaneçam voluntariamente nas minas à sua disposição. Primeiro, reduza o salário base dos mineiros ao mínimo e deles uma certa percentagem dos minerais. Isso ajudará a eliminar os preguiçosos que estão apenas preenchendo números. A NPC baronesa teve uma epifania. Eu nunca pensei nisso. A investigação casual de Yeonja Yang foi um teste, e surpreendentemente, a baronesa carecia até mesmo de conceitos econômicos básicos. Mas a baronesa tinha outra preocupação. Mesmo assim, o preço do minério de ferro ainda é muito alto, chegando a dobrar para 20 moedas de cobre. Yeonja Yang tranquilizou a baronesa: não precisa se preocupar. Mesmo que os preços sejam altos, quem precisa ainda assim comprará. Na verdade, para os mestres Smiths, mesmo com 20 moedas de cobre por minério de ferro, as margens de lucro ainda são muito significativas. Eles nem sequer aumentaram os preços, apesar do aumento dos custos das matérias-primas. Se alguém ainda achar que o preço é muito alto, deixe-o explorar sozinho. Não é natural que quem tem sede cave seus próprios poços? A baronesa sentiu como se tivesse alcançado a iluminação. Na verdade, existe essa tática nos negócios. Se você não fosse um aventureiro, eu contrataria você como meu diretor financeiro. No entanto, Yeonja Yang armou tudo isso apenas esperando que a baronesa lhe oferecesse uma recompensa. No segundo seguinte, Yeonja Yang colocou um pergaminho pré-escrito sobre a mesa. A baronesa olhou para o pergaminho, intrigada. Meu senhor, esta é uma proposta de projeto que escrevi. Abra e veja. Garanto que você ficará satisfeito. Saiba que uma pessoa só pode gerar lucros limitados. Então, como podemos ultrapassar esse limite? Muito simplesmente, liderando um grupo acima do indivíduo. Se Lorde Baronesa concordar em me dar 10% das minas, receita anual, transferirei para você toda a propriedade e métodos de gerenciamento deste projeto. Vendo o entusiasmo da cidade pela mineração, o barão não tinha motivos para recusar. Satanás estava curioso. O que mais está no plano do projeto? Mas Yeonja Yang usou uma metáfora vívida. É fácil subir a montanha, mas difícil descer. A mineração é uma tarefa ingrata. Um jogador comum pode desenterrar no máximo 10 minérios de ferro em uma hora. E a razão pela qual posso extrair minerais raros é que tenho o equipamento de Destroyer. Satanás entendeu imediatamente. Você está armando uma armadilha na qual os novatos podem cair. Mas por que eles deveriam perder tempo minerando para você? Claro, há uma maneira de mantê-los. Isso é através da venda de ingressos para a mina. E os pobres não têm nada além de tempo. Aqueles que não podem pagar os ingressos podem
podem pagar com os minerais que extraem. O preço de um bilhete é de cerca de 1 moeda de ouro. Satanás sentiu um arrepio na espinha ao ouvir isso. Quem compraria uma entrada tão cara? Não necessariamente, porque a mensagem que transmito é que a mineração é tão fácil quanto retirar dinheiro do solo. Então, não estou preocupado com o fato de eles não estarem dispostos a pagar um preço alto para entrar. Yeonja Yang imediatamente revelou um sorriso sinistro. Dessa forma, posso simplesmente sentar e colher os benefícios. O senhor demônio Satanás apenas sentiu que Yeonja Yang antes dele era realmente um demônio por si só, extorquir outros sem qualquer sentimento de culpa. Depois de pensar um pouco, ele ainda sentia que esse cara estava realmente apto para ser seu mestre. Depois de ver o vídeo de Yeonja Yang, um novo jogador correu imediatamente para a mina, apenas para ser parado por um guarda. Você não sabe que precisa de um ingresso para o meu aqui? O jovem estava confuso. Isso não foi mencionado no vídeo. Houve alguma mudança na situação das minas? O guarda NPC então o chantageou moralmente. Vocês, aventureiros, deram alguma contribuição para o desenvolvimento desta mina? Sem trabalho, sem comida. Não é certo pagar uma taxa de uso? Isso faz algum sentido. Quanto custa o ingresso? Não é caro. Apenas 30 moedas de ouro por mês. 30 moedas de ouro, o que equivale a uma taxa de uso diário de 50 mil. Aterrorizou o menino. Ele não tinha dinheiro para isso. Seu sonho de ficar rico da noite para o dia estava prestes a estourar como uma bolha? O guarda imediatamente percebeu os pensamentos do menino. Ele sorriu maliciosamente e confortou. Não desanime, jovem. Pelo seu equipamento, posso dizer que você não é rico, mas Nosso Senhor introduziu um sistema para pessoas como você. Chama-se Use Agora, pague depois. Você pode perguntar sobre os detalhes no centro de consulta. O NPC do centro de consultas era belíssimo, baixando imediatamente a guarda do garoto. Observando o jovem caminhar em direção ao centro de consulta, o guarda NPC parecia ver um futuro onde o menino nunca mais retornaria. Enquanto isso, o som da pedra impressionante de pickaxe ecoava continuamente na mina, enquanto todos oravam para desenterrar um mineral raro para que pudessem pagar rapidamente as taxas de inscrição. O atendimento ao cliente NPC mostrou um sorriso estranho. É surpreendente que esses jogadores estejam dispostos a se tornarem escravos. Este esquema fácil de subir a montanha e difícil de descer certamente não poderia ter sido pensado pelo senhor, ele mesmo. Quem criou esse plano é realmente um demônio ambulante. Naquele momento, a interface de Yeonja Yang apareceu. Meta diária de mineração de 10.000 minérios de ferro alcançada. Missão O Dilema do Senhor concluída. Por favor, encontre o senhor para receber sua recompensa. Yeonja Yang também ficou confuso. Como isso aconteceu mais rápido do que eu esperava? Mas agora, Yeonja Yang não teve tempo de receber sua recompensa, como Satanás o trouxe para uma parte mais profunda do Monte Fion. Acontece que Satanás acidentalmente encontrou uma relíquia antiga sob o Monte Bion. Embora o lugar parecesse abandonado há muito tempo, a porta da relíquia estava surpreendentemente limpa e iluminada. Poderia haver magia na porta? Então, que segredos estão por trás disso? Até o senhor demônio Satanás estava ansiosamente curioso. Quando Yeonja Yang tocou a porta, a magia do selo foi ativada. Um pop-up sugeriu que você pode gastar 15.000 pontos de plausibilidade para quebrar o selo. Diante do desconhecido, Yeonja Yang não hesitou. Se não for agora, quando mais usar os pontos de credibilidade? Depois de usar os pontos, parabéns por descobrir um altar celestial desconhecido. Satanás sorriu amplamente. Na verdade, refere-se a uma relíquia angelical. Assim que Yeonja Yang abriu a relíquia, os árbitros do jogo ficaram em alvoroço. O cérebro inteligente emitiu um aviso. Um usuário entrou prematuramente na relíquia do Monte Fion, contaminando 693 tarefas relacionadas. Acontece que o Monte Fion foi o local onde o primeiro anjo desceu a Arcádia, outrora conhecida como a majestosa porta de entrada para os céus. Para proteger a relíquia, foram gerados veios de minério ao seu redor para desviar a atenção. Mas agora que os jogadores abriram prematuramente a entrada da relíquia, a consequência final seria a contaminação da busca mítica Segunda Guerra Santa Demoníaca. A Guerra Sagrada Demoníaca foi uma batalha feroz de vida ou morte entre anjos e demônios no palco da Arcádia. Inúmeras vidas foram sacrificadas e todo o continente sofreu imensamente. Se não fosse pela intervenção da Árvore do Mundo, nenhuma criatura em Arcádia teria sobrevivido à Primeira Guerra Sagrada Demoníaca. Enquanto isso, Yeonja Yang entrou na relíquia pronto para caçar um tesouro. Vamos, mestre, vamos esvaziar todos os tesouros que estão dentro. Então, Satanás, você está dizendo que o tesouro está dentro deste caixão? Porque não há quase nada na relíquia. Apenas o caixão no altar parece suspeito. Então, pequeno Satanás,
Como devemos abri-lo? Depois de tentar levantá-lo por cerca de 10 minutos, ele permaneceu imóvel. Não há nenhuma restrição, apenas que a tampa é muito pesada. Yoon Jae-yong, apenas um jogador novo, simplesmente não tinha força suficiente. O Lorde Demônio então disse que a tampa do caixão também era um mineral raro. Então, o ganancioso Yoon Jae-yong imediatamente colocou o óculos de segurança e então tirou o Den Destroyer, naturalmente com a intenção de aplicar sua técnica de mineração para abrir a tampa do caixão. Quando a broca bateu na tampa do caixão, criando um forte estalo, a tampa quebrou com um estrondo. Um pop-up então anunciou: você destruiu um artefato antigo desconhecido por muitos. Os seres celestiais ficam chocados com as ações do jogador. Sua favorabilidade com o reino celestial caiu para o nível mais baixo. Título ganho: profanador de artefatos. No entanto, quando Yoon Jae-yong viu o que havia dentro do caixão, ele pareceu desdenhoso. Além de uma peça de roupa esfarrapada, há apenas um colar em volta do pescoço do esqueleto. Dificilmente se parece com qualquer grande tesouro. Satanás apontou para o esqueleto e disse: mestre, você não sabe. O colar em volta do pescoço é o item mais precioso de toda a mina. Assim que Yoon Jae-yong pegou o colar, um pop-up do jogo anunciou: parabéns, você adquiriu o glorioso metal celestial. Uma aura sagrada purificará as impurezas dentro de você. À medida que a luz sagrada invadia desesperadamente o corpo de Yoon Jae-yong, a aparição sagrada do metal celestial tornou-se mais sólida, até que as características faciais da aparição ficassem claras. Uma onda de energia sagrada, mais forte do que antes, varreu o local. O Senhor Demônio Satanás sentiu como se estivesse sendo despedaçado pela luz sagrada. Yoon Jae-yong sentiu-se tão quente como se estivesse tomando sol. Assim como a aparição estava prestes a conceder a Yoon Jae-yong a profissão oculta, o grande profeta, uma chama acendeu no peito de Yoon Jae-yong, aparentemente declarando sua soberania. Naquele momento, o jogo emitiu um aviso: você não é um jogador da série sagrada. Ocorreu um erro fatal no sistema. Os equipamentos ficarão temporariamente desativados. A Arcadia Virtual Reality Company priorizará a correção do bug e a tomada de medidas. Yoon Jae-yong começou a suar frio. Parece que minha profissão oculta original está repelindo isso. De qualquer forma, a empresa do jogo resolverá isso para mim. Mas é isso por enquanto. O que estamos fazendo agora seria chamado de roubo de túmulos. Na realidade, se forem encontrados vestígios, não poderei continuar no mundo do jogo. Então, pequeno Satã, lembre-se, sempre limpe seus rastros. Assistindo Yoon Jae-yong derrotar o Den Destroyer, Satanás ficou arrepiado. Você está planejando destruir tudo aqui? Yoon Jae-yong revelou um sorriso benigno e depois entrou em frenesi. Isso deve resolver o problema. Apenas bloqueie a entrada, e será perfeito. Satanás ficou pasmo. Não admira que você seja meu mestre. Mais tarde Yoon Jae-yong chegou à mansão da baronesa Mikhail pronto para receber sua recompensa da baronesa. A chegada de Yoon Jae-yong emocionou a baronesa, pois ela não teria que se preocupar com a escassez de mineiros no próximo ano. Ela tinha contratos com 10.000 mineiros e ficaria com 30% dos lucros da mineração. Como você pensou nesse método? Na verdade, Yoon Jae-yong acabou de se inspirar em notícias sobre empresas sem escrúpulos. Comparado ao seu encontro inicial com a NPC baronesa, ela agora parece estar entrando no abismo da exploração dos trabalhadores. Depois de receber 244 moedas de ouro como recompensa da baronesa, Yoon Jae-yong conseguiu pagar sua cápsula de jogo mais cedo. No segundo seguinte, a baronesa o convidou sinceramente. Dex, você realmente não está interessado em começar um negócio comigo? Um pop-up apareceu. Proposta de Mikhail baronesa. Se você concordar com uma parceria, poderá desfrutar dos mesmos direitos que a baronesa. Olhando para uma oferta tão atraente, para ser honesto, Yoon Jae-yong ficou um tanto tentado. No entanto, Yoon Jae-yong recusou, dizendo que planejava viajar pelo continente. No segundo seguinte, a NPC baronesa entregou uma carta de recomendação. Com isso, você pode pelo menos obter alguma proteção pessoal dentro do Reino Marron. E esta carta também faz parte da recompensa da missão. Mas Yoon Jae-yong ficou confuso. Você mencionou segurança pessoal. Existe um conflito acontecendo dentro do reino? A baronesa falou francamente. Na verdade, a atmosfera real tem sido bastante incomum ultimamente. O rei é velho, mas o príncipe que sucederá ao trono é muito jovem. Portanto, os radicais dentro do reino começaram a causar problemas para controlar o poder. O pior deles é o Duque Beren. Esse cara se tornou o líder dos radicais,
tentando fazer do novo rei seu fantoche. O que é mais nojento é que ele propõe iniciar uma guerra com um país vizinho neste momento crítico, sem considerar de todo o futuro do país. Se você levar minha carta de recomendação ao Conde Brack, ele certamente fará bom uso de você. Justamente quando Yoon Jae-yong decidiu evitar esse tipo de trama, já era tarde demais. Um pop-up indicou que uma missão obrigatória havia sido atualizada. Yoon Jae-yong viu isso. A missão obrigatória não pôde ser recusada e ele ficou arrasado. Ele desejou não ter feito mais perguntas. Finalmente, Yoon Jae-yong despediu-se de Mikhail Baronesa, e ao longo do caminho ele ponderou sobre a missão que acabará de desencadear. Até mesmo Satanás, o demônio, sabia que as lutas políticas humanas eram particularmente problemáticas, mas Yoon Jae-yong queria tentar. Afinal, agitar as coisas é o que poderia lhe render mais pontos de plausibilidade. Naquele momento, um pop-up apareceu. As capacidades do glorioso metal celestial foram totalmente ajustadas. Parabéns! Este metal tornou-se o seu meio de conexão com o reino celestial. Você invocará permanentemente o poder sagrado da glória celestial. O arcanjo Miguel descerá à terra. É sabido que anjos e demônios são adversários desde a antiguidade. No entanto, agora, dois seres de nível líder formaram um pacto permanente com Yoon Jae-yong. Assim que o animal de estimação divino conheceu o animal de estimação demoníaco, eles queriam travar uma batalha até a morte. Vamos lutar. Assim como a grande guerra demoníaca sagrada de 1000 anos atrás, primeiro causa estragos em todos os seres vivos e depois provoca o fim do mundo. Apanhado no meio, Yoon Jae-yong teve que desempenhar o papel de mensageiro do anjo e confidente do demônio. Estes dois, sendo líderes de suas respectivas facções, brigavam como crianças da vizinhança. Acontece que em uma grande guerra demoníaca sagrada há 1000 anos, Michael e Satanás travaram uma batalha decisiva no Monte Fion. O anjo perfurou o abdômen de Satanás. Foi então que Satanás percebeu o Espírito Santo na mão do anjo, desprezível bastardo alado, trazendo uma arma sagrada chamada Muspelheim. E Yoon Jae-yong leu essa história na biblioteca. Naquele momento, Michael voou para o lado de Yoon Jae-yong. Posso sentir o poder que você possui, mas se a plausibilidade cair nas mãos do morcego desprezível, pode ser muito perigoso. Portanto, para evitar que você seja influenciado pelas balas revestidas de açúcar do diabo, deixe-me, Michael, tornar-me seu anjo da guarda e guiá-lo no caminho da luz. No entanto, Satanás riu. Asas tolas. Posso garantir que, como líder dos demônios, o humano diante de você é mais malvado do que qualquer demônio. Na verdade, Yoon Jae-yong teve que admitir. Afinal, sua profissão, bardo da anarquia, se fortalece ao perturbar o mundo. Assim, tudo o que faço no jogo se alinha involuntariamente com a facção do mal. Afinal, só assim posso adquirir a plausibilidade para mudar todas as regras. Angel Michael não via dessa forma. A natureza humana é fundamentalmente boa. A missão dos anjos é despertar a bondade latente em seus corações. Vendo Michael tão proativo, Satanás imediatamente percebeu que esse cara tinha segundas intenções. Então, Miguel, estou deixando você ficar pelo bem do meu mestre, mas nem pense em compartilhar seus pontos de plausibilidade. Michael riu genuinamente. Comigo aqui, não pense que você pode monopolizar os pontos de plausibilidade do mestre. Ouvindo sua briga barulhenta, Yoon Jae-yong chamou Michael. Pequeno Michael, você sabe que sejam anjos ou demônios, este mundo sempre opera em você. Já que estamos falando de credibilidade, pergunto, o que você pode me oferecer se eu lhe der pontos de credibilidade? A reciprocidade também é um princípio comum no Reino Celestial. Na verdade, existem várias armas no Reino Celestial que podem ajudar os humanos, mas a deficiência atual de Yoon Jae-yong é a habilidade de combate de seu personagem. Então, pequeno Michael, você pode me fornecer capacidades de combate? Embora o bardo da anarquia possa dominar a plausibilidade para mudar as regras, ele carece de qualquer meio de ataque. Não existe nenhum sistema de nivelamento para o personagem. As habilidades de Yoon Jae-yong em mineração e mergulho não ajudam em combate, embora o equipamento possa ser trocado através de Satanás. Isso não compensa minha falta de habilidade em combate. Naquele momento, Michael pensou na melhor forma de aumentar o poder. Um pop-up apareceu. A habilidade Descida Divina foi gerada. Você pode usar a plausibilidade para emprestar temporariamente o poder dos céus. Esse poder não tem limite, mas está intimamente relacionado aos pontos de plausibilidade fornecidos pelo mestre. Depois de aprender como usá-lo, Yoon Jae-yong mal podia esperar para ativar a habilidade Descida Divina para testar seu poder. No instante seguinte, a energia sagrada disparou para o céu,
e até mesmo o demônio Lorde Satanás foi empurrado para trás pelo poder. A aura sagrada. Toda a floresta foi iluminada pela luz sagrada, e as feras nas profundezas da floresta imediatamente sentiram a presença de um inimigo. Irmãos, sigam-me e ataquem. Miguel explicou. Mestre, esta habilidade descida divina permite que você pegue emprestada a força de heróis antigos que uma vez lutou bravamente pelo reino celestial. Por exemplo, o nobre cavaleiro Falha, o grande mago da verdade Merlin, o arqueiro divino Parcel e o grande ladrão Murph. Isso não significa que Yeon Jae-yong agora possui habilidades para 5 profissões diferentes? Só então, vários meio-orcs vieram andando pela floresta. O olho esquerdo de Yeon Jae-yong brilhou com luz sagrada. Seria um desperdício não aproveitar a oportunidade que se apresentou. Descida divina ativada. Yeon Jae-yong escolheu a alma do herói do nobre cavaleiro Falha. Ele também tinha um título, o Demon Crusher. Porque o sangue de demônio na ponta de sua espada nunca secou. Inúmeras vidas foram salvas atrás de seu escudo. Os demônios tinham apenas um destino contra ele: ser incendiados e purificados em meio ao terror por uma grande espada que carregava luz sagrada. No momento em que a descida divina foi ativada, a espada e o escudo de Falha apareceram nas mãos de Yeon Jae-yong. Os olhos de Satanás se arregalaram, pois nenhum único demônio ousou não reconhecer as armas nas mãos de Yeon Jae-yong. Descida divina. Como o nome indica, imbui o portador com o poder de uma divindade. Pela reação de Satanás, ficou claro que Fallen era considerado um demônio entre os demônios aos olhos do submundo. Eu estive esperando por você, minha pedra de amolar. Os meio-orcs hesitaram ao ver esse poder. Que tipo de poder era esse? Essas criaturas ganharam inteligência? Por que não atacaram apesar da provocação? Será que o monstro de nível chefe desta floresta, um meio-orc de nível 25, estava entre eles? Então, quando o líder meio-orc brandiu a espada no segundo seguinte, Yeon Jae-yong apenas desdobrou o escudo divino em sua mão. Derreteu diretamente a grande espada do Or. Um pop-up apareceu. Ativação da vontade que nunca recua. Este poder supremo é muito bom. Cara grande, é a minha vez agora. Com a convicção da justiça e as centelhas da aurora que iluminam o céu, dissipo todas as trevas do mundo. Agora, pode-se dizer que Yeon Jae-yong é o próprio Parzival. Os meio-orcs ficaram aterrorizados com a luz sagrada. Yeon Jae-yong, intoxicado pelo poder, não se conteve. Eu vou pegar suas cabeças agora. A espada gigante desceu, deslumbrante como uma estrela cadente, e os meio-orcs viraram pó. Um pop-up anunciou que a habilidade de descida divina havia sido desativada. Começou a calcular a duração e os gastos do jogador. Você usou 352 pontos de plausibilidade. Naquele momento, a noite estava clara e a lua brilhante. Yeon Jae-yong derramou a luz sagrada que o possuía e retornou à sua forma original. Enfrentar um monstro de nível 25 foi completamente avassalador. No entanto, Michael ficou chocado com a cena. Mesmo sendo descendência divina, o poder era incrivelmente forte. Poderia um corpo humano realmente suportar tal força? De repente, Michael percebeu algo. Então é isso. Seus lábios se curvaram ligeiramente. Criador, finalmente entendi por que você me enviou aqui. Este humano é aquele que pode mudar o curso do mundo. Eu, Michael, acompanharei de perto cada movimento seu. Enquanto isso, Yeon Jae-yong parecia preocupado. Para ele, a única desvantagem da descendência divina era o seu custo, porque agora mesmo, apenas 5 minutos de descida divina consumiram mais de 300 pontos de plausibilidade. Se ele enfrentasse um inimigo difícil, o consumo de pontos de plausibilidade poderia ser como um abismo sem fundo. Yeon Jae-yong então virou a cabeça e olhou para os animais de estimação divinos e demoníacos, que antes pareciam briguentos. Esses dois caras poderiam realmente dormir juntos em paz. Mas eu também deveria dormir, principalmente porque amanhã tenho que ir ao Reino Marron para cumprir aquela maldita missão. Recentemente, a situação política no Reino Marron tem sido tumultuada. O rei é muito velho e o príncipe é muito jovem. A nobreza dentro do reino está causando problemas para tomar o poder. O pior entre eles é o Duque Beren. Ele lidera esses radicais. Para desestabilizar o rei mais rapidamente, ele propôs entrar em guerra com os países vizinhos neste momento crítico. É tudo apenas para desviar suprimentos e pagamentos militares. Afinal, como Duque, ele pode mobilizar toda a força militar do Reino Marron. Devido à sua vantagem geográfica, o Reino Marrom tornou-se um centro de comércio internacional. Aqui, operam várias grandes empresas comerciais e os lucros são bastante substanciais. Estou perguntando, trago tanto para negociar, e nenhum dos chefes de sua empresa veio me receber? A empresa comercial GM despreza os NPCs? Respeitado comerciante NPC, você está satisfeito em ser recebido por mim, o gerente assistente? Desculpe, o chefe da nossa empresa está se reunindo com o Duque, e dentro da casa,
O Duque não era outro senão o Duque Beren. Senhor Choi, acredito que você já deve ter adivinhado. O Reino Marron entrará em guerra com o Reino Parkley em breve. Como chefe do grupo comercial GM, você deve compreender os riscos envolvidos. Choi Jeju está bem ciente de que este Duque NPC, que está pronto para ascender ao trono, poderia lhe trazer bilhões em lucros como parceiro perfeito. Acontece que Choi Jeju é o filho mais novo do presidente do grupo GM. No entanto, ele não conseguiu lidar com as adversidades das posições de base. Todas as posições que assumiu terminaram mal e muitas vezes ele foi severamente repreendido por seu pai. A guilda comercial GM no jogo foi fundada por este filho, que adorava jogar, inicialmente criado apenas para obter ganhos financeiros. Agora, a chance de ganhar a aprovação de seu pai estava diante de Choi Jeju. Então, Duque, a seguir compraremos grandes quantidades de grãos. Você precisará me ajudar a negociar um bom preço com o rei. Sem problemas. Também garantirei que os oficiais do nosso reino Marron deem a sua máxima cooperação à guilda GM. A razão pela qual procurei a ajuda de uma guilda formada por jogadores é simples. Apenas certifique-se de não chamar a atenção do NPC. Neste momento, o coração de Choi Jeju estava acelerado. A oportunidade de Choi Jeju acender aos olhos de seu pai chegaria. Ele precisava reunir fundos rapidamente. Como Duque, querer drenar o Tesouro Nacional e tornar-se rei era uma oportunidade rara. Se este acordo for concretizado, toda a economia de servidores da Arcádia poderá acabar firmemente nas mãos do nosso grupo GM. Espere, pai. Usarei este jogo para provar minha visão de negócios. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.